E aí galerinha, seja bem-vindo ao canal Paradigmata. Hoje nós vamos continuar nossas aulinhas de História do Ceará e para a UES, beleza? E a gente vai estar falando hoje principalmente da questão política no Ceará que se desenvolve no século XIX, finalzinho do século XIX e início do século XX, como é que vão se dar essas conjunturas aí. No final do século XIX, a partir de 1896 até 1912, nós vamos ter no poder a figura do Nogueira Arcioli. Vai ser um período com características bem claras. Nós vamos ter uma adesão à política dos governadores, que é um mecanismo de apoio mútuo entre o presidente da República e os governadores dos estados, levando à formação de oligarquias. Nós vamos ter o apoio dos coronéis latifundiários, a aliança com fortes grupos econômicos locais, a prática constante do nepotismo, a corrupção eleitoral e a repressão às oposições ocorridas nesse período. No primeiro mandato de Nogueira Arcioli destacaram-se aí a corrupção em larga escala e o caso da vacina, que é um caso aí ligando ele à figura do Rodolfo Teólico, que era um farmacêutico da época que tentou vacinar o Ceará naquele mesmo período que o Brasil inteiro está passando por uma reforma urbana e a questão da vacinação está chegando em pauta, e no Ceará não vai ser diferente, mas o Nogueira Arcioli vai ser muito resistente a isso e vai acabar gerando todo um caos social, uma mazela maior para o povo cearense por conta das inúmeras doenças causadas por falta de vacinação. Beleza? Vem então o governo do Pedro Borges para ser um governo diferente, logo ali depois de Nogueira Arcioli, em 1900 até 1904, mas nesse governo que era para quebrar o Arcioli ali no meio e acabar com a hegemonia dele, pelo contrário, dá continuidade às mesmas práticas, mantém os mesmos grupos políticos no poder e reforça ainda mais o poder desse coronel. Em 1910 chega à presidência da República o Hermes da Fonseca, e aí ele vai propor ao povo brasileiro uma política diferente. Estamos falando aí da política das salvações, que seria um modelo pelo qual os militares e classe média vão promover pelo país levantes armados, na pretensão de derrubar essas oligarquias estaduais e enfraquecer o senador, que era a oposição dele, o Pinheiro Machado, que era o homem forte da República Brasileira. E assim, para as eleições estaduais de 1912, as oposições cearenses lançaram dentro da política das salvações a candidatura do tenente-coronel Marcos Franco Rabelo para o governo, que enquanto Arcioli apontava ali como seu candidato o manipulava Domingos Corrêa, a campanha foi bastante agitada e violenta, tendo como clímax a repressão do governo à passeata das crianças, que é uma manifestação dos rabelistas na qual morreram e seriam feridas diversas crianças. Em consequência, a cidade de Fortaleza vai se rebelar, mergulhando aí numa verdadeira guerra civil, e aí para não perder a vida, Arcioli aceita renunciar ao governo cearense e abdicar da sua dominação. Nesse mesmo período, a gente está vendo aí chegar ao poder ali no interior cearense, começar a desenvolver um novo polo político e administrativo no estado, a figura do Padre Cícero Romão Batista, que nasce lá na cidade do Crato e vai mudando-se gradativamente para um povoado daquela cidade, onde ele vai começar a desenvolver a cidade de Juazeiro do Norte. E aí lá o Padre Cícero vai começar a praticar ali uma receptividade muito grande àquelas pessoas que passavam necessidades na região nordestina. Vai começar também a ser conhecido e se popularizar pelos seus conselhos, pelas suas práticas sociais. Mas acontece então um fenômeno. E aí, nesse fenômeno chamado Milagre da Hóstia, durante um momento de comunhão, as beatas, em especial a Beata Maria de Araújo, vê a hóstia transformando-se em sangue dentro de sua boca. Isso daí vai começar a gerar vários burburinhos. O Padre Cícero pede inicialmente para que ninguém espalhe muito essa história, mas vai se espalhar, fazendo ele se tornar então um santo na visão daquelas pessoas. Vai haver aí uma forte repressão da Diocese do Crato. Essa figura do Padre Cícero vai tentar então provar que aquilo ali não aconteceu. Vamos ter aí a convocação de uma comissão para avaliar o milagre. Uma comissão vem, não consegue explicar esse milagre, atribui realmente sendo um fenômeno espiritual. O bispo não aceita e aí há uma nova comissão que vem e diz que é farsa, critica o Padre Cícero, ele é afastado do seu processo de ordenação e de sacerdócio. Ele fica impossibilitado de manter o sacerdócio, mas não vai deixar de ser visto como um santo por todas aquelas pessoas que visitavam a região.
ele é visto como um santo principalmente pelo bem que ele fazia aos outros. E aí o Padre Cícero vai começar a desenvolver as famosas casas de caridade. Na cabeça do Padre Cícero, a ideia é que cada casa ela seja uma oficina e um oratório, seja um lugar de trabalho e seja um lugar para se rezar e para se dedicar a vida a Deus. Essas casas de caridade elas vão se espalhar pelo entorno de Juazeiro, sendo a mais famosa delas o sítio do Caldeirão, sob o comando do Beato José Lourenço, que era afilhado do Padre Cícero, e inúmeras oficinas vão sendo criadas, com destaque principalmente para a produção de vela, imagens sacras, calçados. E o jeito simples e carismático dele vai cativando a população ali do Nordeste, vai acolhendo essa população que precisava de esperança e vai nutrindo ela também com a questão da fé. Começa aí um processo de briga para emancipar politicamente aquele distrito, aquela vila, e aí vai se tornando aí uma luta constante porque o Crato não quer perder esse domínio, esse controle sobre a cidade de Juazeiro, sobre a região de Juazeiro. O tabuleiro grande, como Juazeiro era chamado na época, vai buscando esse processo de desvencilhar-se. Com o argumento principal que a vila vai dar é o fato de que ela tornou-se maior e mais importante do que a própria sede. De tal fato, Tabuleiro Grande apresentou um crescimento surpreendente, vai chegar a rivalizar até com a capital Fortaleza, com a quantidade e a velocidade com qual ela começa a crescer. Mas o movimento ele vai ganhando aí força. Em 1909, com a chegada do padre Alencar Peixoto e de José Marrocos, que vão formar o jornal O Rebate, vai haver aí também toda uma pressão popular, que vai começando a organizar passeatas, e em 1911, enfim, Juazeiro recebe a sua emancipação e Padre Cícero torna-se o primeiro prefeito de Juazeiro. Padre Cícero, que diferente, ao contrário de Antônio Conselheiro, que vai ser o grande nome de Canudos, está muito ligado à figura dos coronéis e vai ser muito aliado e vai começar a se ligar a essa questão política, afastado do sacerdócio, sem poder exercê-lo mais oficialmente. Ele vai se ligando cada vez mais às questões políticas, vai começando a exercer seu papel ali como prefeito de Juazeiro, depois vai ganhar uma eleição para deputado e vai ser também vice-governador do estado do Ceará. Nesse processo todo, a gente lembra, que a gente falou agora há pouco, que a gente vai tentar ali com o Franco Rabelo derrubar a oligarquia Accioli. E aí o Franco Rabelo, aquela passeata das crianças, todo aquele movimento ali se dando na capital e a capital se tornando cada vez mais arredia a esses coronéis e a figura accioliana, vai então enfrentar uma certa oposição do Padre Cícero. O Padre Cícero vai organizar a famosa sedição de Juazeiro e aí vai começar, a partir da figura dele, a combater esse modelo aí da política das salvações do Hermes da Fonseca. E assim vai cair a figura do Franco Rabelo, salvador cearense eleito em 12, após o fim da oligarquia accioliana. Rabelo ele vai ter aí que enfrentar lá os jagunços, os soldados, a população caririense, e que vai receber um forte contingente de pessoas do restante do Nordeste, achando que o Rabelo está atacando o santo Padre Cícero. O povo nordestino vai se juntar, não vão aceitar que meu Padre Cícero seja atacado dessa forma e vão lutar em defesa da região, vão pressionar ainda mais, vão derrubar o Franco Rabelo. O governo das salvações, contudo, ele possui o apoio dos fortalezenses, que vão ficar muito temerosos com a volta do Accioli ao poder. Logo, os opositores vão começar a concluir que a única forma de acabar com Salvador seria essa revolta vinda lá do interior. Floro Bartolomeu e Padre Cícero vão ser as figuras que vão se destacar nesse movimento. Os homens de Rabelo vão cercar a cidade de Juazeiro, vão pressionar, mas Padre Cícero, aí, com a bênção de Deus e dos homens que estavam ali com ele, vão conseguir ganhar e vão retomar o controle, o poder do estado cearense. Ainda vai haver também toda a questão da formação do Batalhão Patriótico, que é toda uma organização feita ali, principalmente durante a coluna Prestes, a partir de 1925, no qual vai ser atribuído aí, alguns vão atribuir a figura do Padre Cícero, outros a figura de Floro Bartolomeu, a construção de um convite o bando de cangaceiros de Virgulino Lampião a participarem, a se aliarem ao Batalhão Patriótico para lutar contra essa coluna, para impedir a disseminação do comunismo no Brasil. É interessante porque dizem aí, né, as mitologias populares, que a partir daí o Lampião vai ganhar então do Padre Cícero, da figura do Padre Cícero, a sua titulação militar, vai se tornar ele então capitão, o capitão Virgulino Lampião. Na prática, Lampião não vai combater
Prestes, nunca chegaram a se encontrar, mas Lampião possui um respeito muito grande a essa figura desse homem santo, ou tido como santo, no Nordeste brasileiro. A cidade de Juazeiro vai prosperar e vai se desenvolver, vai tornar-se aí a segunda cidade mais importante do estado do Ceará, com um fluxo muito grande, principalmente por conta das romarias. A romaria de setembro e novembro, um movimento grande de pessoas de vários cantos do Nordeste do Brasil que vão até lá rezar ao Padre Cícero e pedir seus milagres, pedir coisas a ele. É um movimento muito forte. Juazeiro se destaca aí também pela produção daquelas pequenas oficinas, no desenvolvimento aí da produção de calçados e também do ouro. Juazeiro também que vai ser conhecido aí pelos seus folheados e pelo seu desenvolvimento nesse segmento a partir do final do século XX. Beleza, tá dando para entender? Com o fim daquele regime ali do Franco Rabelo e aí quase uma retomada desses coronéis ao poder, nós vamos começar a viver também no Brasil o momento que o Brasil está passando pela Era Vargas. E aí durante a Era Vargas nós vamos ter os intervencionistas vindo aí para o Ceará. Destaca-se inicialmente a figura do Fernando Távora, que vai assumir aí, vai tentar fazer uma conciliação aí para tentar realmente criar algo diferente daquelas oligarquias ali que caem na década de 30. Vamos ter aí vários outros interventores que vão vindo e nesse período vai se destacar no Ceará a criação dos campos de concentração. São vários campos construídos no entorno ali da capital e no interior cearense para receber pessoas que passavam fome, sede, por conta das secas constantes, em especial a cerca de 15 a cerca de 30. Essas secas grandes vão fazer com que vários flagelados tentem rumar para a capital cearense e aí para impedir a chegada desses indivíduos à capital, esses campos de concentração vão sendo construídos próximos às ferrovias para receber esses indigentes e esperar ali, segurá-los ali, contê-los ali até a sua morte. Nesse período nós vamos começar a ter aí a entrada da igreja também na questão política e na questão operária. A Liga Eleitoral Católica vai começar a se organizar, vai começar a ter um cunho muito fascista e se aproximar bastante das ideias da AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, mas vai tentar também principalmente desarticular os movimentos dos trabalhadores, criando aí um intermediário, ou sendo intermediário entre os trabalhadores, os patrões, construindo locais para se discutir, para impedir a construção de sindicatos e o fortalecimento da classe trabalhadora no estado cearense. Outros movimentos vão começando a se organizar, como a Legião Cearense do Trabalho, a LCT, que vai ser uma organização operária, conservadora, nacionalista, cristã, e que vai existir aí no Ceará de 31 a 37, que vai também ter toda uma articulação aí para quê? Para a criação de um mundo com um Estado centralizado, um mundo mais intervencionista, harmonioso, corporativista e protegendo os trabalhadores. Destaca-se aí dentro dessa entidade a figura do padre Helder Câmara, que depois vai se tornar Dom Helder Câmara, arcebispo brasileiro. Esses movimentos todos, pessoal, eles têm a intenção bem clara de quê? De conversar com os trabalhadores e impedir essa organização sindical, fazendo com que os trabalhadores percebam que o comunismo não é algo bom, o comunismo que chega ao Brasil em 1922, ali com a organização do Partido Comunista, e que ia ganhando força cada vez mais, principalmente com esses movimentos do Carlos Prestes, apesar da perseguição aí durante o governo Vargas. Nesse período também vai ter aí o famoso Caldeirão de Santa Cruz, e a gente falou agora há pouco, o Padre Cícero vai ter aí várias organizações aí, casas e caridades, e o Caldeirão com Biagio de Celorense se destaca cada vez mais. O Caldeirão de Santa Cruz vai ser marcado principalmente pela repressão forte que vai sofrer, vai ser a primeira vez que o solo brasileiro vai ser bombardeado pelas forças aéreas. Nós vamos ter aí uma repressão, por quê? Porque é um movimento ainda do final daquela transição messiânica, com o intuito de ajudar as pessoas e com uma sociedade quase comunista, onde as pessoas compartilhavam tudo, viviam ali em comunidade, e isso não agrada muito ao domínio local ali do Cariri, principalmente com a morte do Padre Cícero. O Biagio de Celorense vai perdendo cada vez mais a sua proteção e torna-se vulnerável para que os ataques aconteçam. Após esse período, nós começamos aquele processo de redemocratização brasileira, e aí nós vamos ter aí até 45 todo um movimento para desenvolver o ciclo da borracha, e aí vários nordestinos e cearenses indo para a Amazônia para a produção do látex. E é um período de governadores muito fracos no Ceará. Vários governadores vão sucedendo ao poder sem conseguir colocar um sucessor. Então nós vamos ter ali uma troca
constante de partidos políticos no poder, principalmente da UDN e do PSD. Até que, enfim, lá em 1963, a figura do Virgílio Távora aparece com a União pelo Ceará, que é a união desses dois partidos para colocar aí alguém que realmente conseguisse levar o Ceará para frente, bem no momento que a gente vai começar a ter um momento ditatorial no Brasil. Beleza? Deu para entender isso aí? Então o Virgílio Távora vai assumir ali e aí a gente continua o nosso próximo vídeo a partir do governo dele, ali no início, no preâmbulo do que viria a ser a ditadura militar brasileira. Beleza? Espero que você tenha entendido. Compartilhe aí com seus amiguinhos, façam perguntas, a gente está aqui para ajudar. São vídeos curtos e rápidos, mas a ideia é que vocês tenham pelo menos um panorama geral do que vem acontecendo, do que foi a história do Ceará aí ao longo dos anos. Beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima.